Olá, meu nome é Ana Cecília Reis e hoje eu trago uma dica de leitura 3 em um, né? Então vou mostrar para vocês 3 livros aqui que podem servir de inspiração para pessoas que trabalham com contação de história ou que gostam de histórias ou que querem se inspirar, começar aí a desenvolver trabalhos dentro desse ramo. O primeiro livro é um livro muito conhecido, que é o livro das Mil e Uma Noites. A gente tem nessa edição aqui, que é uma edição muito boa, tá? Da editora Globo, com esse selo aqui, Biblioteca Azul. E a tradução também é uma tradução diretamente do árabe, feito pelo Mamed Mustafa Jarouche. É, e assim, essa é a melhor tradução, a melhor edição que eu já vi, né? Ela é bem atual e são 3 volumes. Então, o primeiro volume e o segundo são as histórias do ramo sírio e o terceiro volume são as histórias do ramo egípcio. As histórias do ramo sírio eu considero elas mais melhores, né? Pra dizer melhores porque elas estão desenvolvidas elas são mais organizadas, assim, né? Para quem não sabe, o livro Mil e Uma Noites é o livro em que conta a história, né, da Sherazade, de um rei que foi traído pela sua esposa e que, por conta disso, ele resolve se vingar das mulheres. Então, ele dorme com essas mulheres e no dia seguinte ele as mata, né? E então, para acabar, né, com essa chacina, enfim, o povoado chama a Sherazade para que a Sherazade vá ao encontro do rei e ela era uma moça muito inteligente, muito bonita e que sabia contar muitas histórias. E aí ela vai, se encontra com esse rei e para evitar que ele durma com ela e a mate no dia seguinte, ela começa a contar as histórias, né? Acompanhada de sua irmã. É, E aí, bom, essas histórias, elas são histórias que vão entrando uma dentro da outra, né? É uma história que conta a história, que conta a história, e eles vão encontrando, né? Os personagens vão se encontrando, vão acumulando narrativas. Às vezes elas terminam e começam novamente, e o rei fica tão intrigado, né? E tão curioso que ele passa mil e uma noites ali ouvindo essas histórias. É, e aí, bom, eu considero, né, o ramo sírio mais organizado no sentido. Porque o que que acontece, né? Muitas partes das histórias e tal, e esse livro ele é muito explicado, ele tem várias notas de rodapé para pesquisadores também que quiserem, porque tem alguns trechos, né, que estão suspensos, que foram achados só certas partes, enfim, que não estão muito claras, né, nesses manuscritos. Mas o primeiro, né, o ramo sírio, ele apresenta histórias mais coerentes, assim, com início, meio e fim, que para o nosso pensamento ocidental ele é mais fácil, assim, de compreender e com personagens muito interessantes, um tom de humor muito legal. Já a parte egípcia, eu considero uma parte muito mais fantástica, assim, e as histórias elas são mais caóticas. Eu, particularmente, me perco muito nessas histórias, já não sei mais como começou, como a história se desenvolveu para outro lugar. Então, eu acho que para ter inspirações, né, pessoas que querem transformar essas histórias para a cena, os 2 primeiros volumes são melhores, assim. E aí você vê, né, tem histórias que são mais adultas, tem histórias que são muito fantásticas, tem histórias que podem ser inspiradas e adaptadas, que são muito interessantes para serem contadas e até encenadas teatralmente. A segunda dica é esse livro aqui, 103 Contos de Fada, da Angela Carter. Esse livro ele vai trazer contos de fada de vários lugares do mundo. Então são contos muito diferentes daqueles cotidianos, né? Aqueles comuns que a gente. Claro que você vai ver alguns contos que têm a mesma base, assim, né? Que você vai se identificar. Ah, essa história parece a da Chapeuzinho Vermelho.
ou essa história parece a da Cinderela, mas também tem contos, assim, de culturas muito diferentes que a gente não tem acesso e que é muito interessante, assim, né? Contos chineses, que são os mais comuns, né? Afro-americanos, alemães, que também já são comuns, gregos, da África Ocidental, da África Oriental. Muito interessante. São contos, em sua maioria, curtos, contos que falam sobre várias coisas, que vão desde contos para crianças, né? Contos assustadores, contos que têm espiritualidade envolvida, outros com um certo conteúdo moral, mas então e é muito legal que através desses contos você vai conhecendo um pouquinho a cultura desses territórios, né? Tem conto etíope, árabe, malauí, olha só que legal, conto malauí, enfim, então muito legal para quem quer conhecer mais os contos de fada por um viés pouco comum e quem sabe aí montar as suas contações de história. E o terceiro livro é um livro que as pessoas não costumam pensar como contação de história, mas eu trago aqui porque acho que ele tem um potencial, principalmente no ramo de contação de histórias para adultos, que as pessoas exploram um pouco, mas que é bacana também, porque todos gostam de ouvir histórias, inclusive nós, que é o Decameron, do Boccaccio, né? O Decameron, ele, nessa edição, é o volume 1 e 2, ou seja, eu só tô dando dica aí de livrão, que você vai ficar um tempão lendo. Então, essas são histórias do período do medievo. O Boccaccio, ele é considerado um revolucionário por causa do seu estilo, né, das novelas, assim, a organização que ele faz dentro desses conteúdos, trazendo personagens, temáticas, críticas ácidas, engraçadas, emocionantes, falando de amizade, falando de traição, falando... Enfim, então é muito interessante para você conhecer também a cultura do medievo. O Boccaccio, ele é um autor que vai provocar muito, tem uma crítica muito grande, principalmente à igreja, né? A questão dos padres, ao catolicismo, enfim. Então ele vai provocar muito essa estrutura, mas ele também fala de muitas outras coisas, traz muitas peripécias, assim, contos que mostram um pouco esse lugar da enganação, da esperteza, da malícia ou da bondade. E são alguns contos são picantes, assim, né? Sexualmente falando, ou às vezes também nesse ponto de vista aí da traição, né? Das pequenas intrigas, do desejo. Então, são bem interessantes, assim, para quem quer explorar um pouco esse quesito da contação de história para adultos, com muito humor e sensualidade, enfim. Também seguindo um pouco a relação aí de contar histórias para sobreviver, né, que é muito interessante, que tem na Sherazade. E aqui também tem no Decameron, só que a diferença é que, assim, tá bem, né, no período da peste negra, em Florença, e um grupo de pessoas se juntam, né, um grupo de jovens se juntam para ficarem dentro de praticamente um castelo, assim, enfim, e eles vão contando histórias, eles não saem de lá, eles ficam isolados e vão contando histórias nesse período para passar o tempo, né? Então, ele é dividido, se eu não me engano, são 13... agora eu não sei de cabeça, mas acredito que são 13 etapas. Cada etapa tem um rei que vai contar, ele vai falar o estilo de história que ele acha mais interessante e vai propor que as pessoas contem, né? Por exemplo, eu quero histórias onde tudo parece dar errado, mas no final o amor vence. E aí as pessoas vão contando essas histórias que já ouviram falar. Às vezes ele entrelaça com personagens do período que eram muito conhecidos, enfim. Também tem esse livro aqui, que é a editora Nova Fronteira, também traz algumas notas, né, falando, essa pessoa existiu, aqui ele está se remetendo a tal pessoa,
que é muito interessante. Já existem algumas montagens teatrais do Decameron, né? O grupo Parlapatões fez uma, por exemplo, mas existem outros grupos que se inspiram nesse livro, acham divertido cenicamente, mas também penso que ele é uma dica para quem gosta de contar histórias e que quer também explorar esse lugar para adultos. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Recapitulando: Mil e Uma Noites, contos de fada aí por várias partes do mundo e o Decamerão para apimentar um pouquinho mais a contação de história. É isso, até a próxima. Tchau, tchau.